No dia 28 de janeiro de 2022, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou uma resolução que regulamenta a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para agentes de tratamento de pequeno porte. Tal iniciativa visa flexibilizar e mitigar exigências da LGPD, tudo com o intuito de tornar mais executável a proteção de dados aos agentes de pequeno porte, e não desvaloriza os direitos dos titulares. Portanto, a redução de carga regulatória para empresas pequenas e inovadoras é fundamental para o desenvolvimento das empresas no país. Essa legislação, a Resolução número 2 de 27 de janeiro de 2002, ela foi fruto de uma grande audiência pública, ou seja, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ouviu diversos setores que seriam impactados diretamente por essa medida e vem ouvindo eles desde pelo menos agosto do ano passado. Então foi um projeto que foi acompanhado de perto por todo mundo e gerou esse produto final. Esse produto final é justamente para tentar suavizar a aplicação da LGPD para essas pessoas cuja atuação não é muito forte no campo da privacidade, ou seja, elas têm a obrigação de cumprir a LGPD, no entanto, possui condições diferenciadas, pois não utilizam tanto dados pessoais. Então, por exemplo, a pequena farmácia de bairro, o pequeno comércio, a pequena padaria, enfim, pessoas que podem até mesmo utilizar bancos de dados, no entanto, não têm a necessidade de ter uma grande estrutura, como, por exemplo, grandes varejistas, grandes indústrias e esse tipo de coisa. Então, justamente, o objetivo final dessa medida é simplificar, não é isentar que essas empresas cumpram a LGPD, é criar condições diferenciadas para o seu cumprimento. Bom, a gente tem algumas flexibilizações, por exemplo, o cumprimento em até o dobro do tempo permitido pela LGPD, condições mais favoráveis, preenchimento mais simplificado de documentos que vão ser elaborados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, escolha sobre como você vai atender a demanda do titular de dados, enfim, uma série de medidas para realmente tornar menos engessado esse processo de adaptação à LGPD e permitir que as empresas foquem na sua atividade principal. A anonimização é um processo no qual você não consegue pegar aquele dado e remeter a uma determinada pessoa. Ou seja, você não pode tornar ela identificada ou identificável. Só que esse é um processo que depende de muitas medidas técnicas que geralmente as empresas não têm à disposição. Então, apesar de ser um direito garantido pela LGPD, essa aplicação acaba sendo mitigada para esses agentes de pequeno porte. A LGPD ela tem tanto o escopo online, ou seja, dados que estejam em sistemas e computadores, mas também do escopo offline, ou seja, que estejam em arquivos. Então, ela não vai ser unicamente se preocupar com os dados digitais. O que a LGPD basicamente vem trazer? É uma segurança jurídica tanto para os titulares quanto para os controladores sobre como eles têm que utilizar essa base de dados, como eles podem utilizar esses dados, ou seja, sem se deixar estar expostos a alguma má utilização por algum encarregado seu, ou enfim, ou alguma determinação legal, alguma determinação judicial. A dispensa são medidas administrativas ou técnicas que seriam de difícil aplicação ou de difícil execução pelo esse pequeno agente de tratamento. Lembrando que essa resolução ela vem justamente para simplificar a aplicação da LGPD. Então, esse caso de portabilidade, isso depende também de medidas técnicas que ainda vão ser formalizadas e regulamentadas pela autoridade nacional. Então, desde agora, a autoridade já tirou isso do caminho dessas pequenas empresas. Elas precisam garantir que tenham medidas transparentes, ou seja, elas precisam garantir que tem quais são as finalidades que elas utilizam, quais são as salvaguardas, por mínima que seja. Eu gosto de usar muito nessa situação o exemplo de, por exemplo, um aplicativo de entrega de comida.
Você compartilha o seu endereço, a sua localização, a sua forma de pagamento para o dono daquele aplicativo. Mas esse dono de aplicativo, para te entregar a comida no final, precisa compartilhar algumas informações relativas à sua pessoa para esse restaurante. Então, por exemplo, ele vai saber aonde você mora, qual é a sua comida, qual foi a forma de pagamento, se teve CPF na nota ou não. E isso tudo é justamente necessário para que ele te entregue a comida. Então, se você não fornece nada para ele, como é que você vai receber essa comida? Então, o que tem que acontecer é um sopesamento, ou seja, a gente tem que analisar o que é necessário, o que não é necessário para eu cumprir meu contrato. Uma vez que eu peço informações, dados pessoais que não sejam necessários para a execução do contrato, eles não podem ser exigidos. É o que chama de o princípio da necessidade. É fazer a maior quantidade de coisas com a menor quantidade possível de dados. A maior transparência possível, respeitando sempre a privacidade do usuário e sempre também um equilíbrio entre a privacidade do usuário e a atividade produtiva da empresa. É importante também que as empresas tenham noção de que a política de segurança de informação, por mais simples que seja ou por mais básica que seja, ela também é igualmente importante. Eu já venho dizendo que a proteção de dados ela vem de mãos dadas com a segurança da informação. Então, quanto mais cedo uma empresa ela estipula uma política de segurança da informação, melhor vai ser no momento de aplicar a LGPD, porque são dois pilares muito importantes nessa fase. Como eu havia dito, a proteção de dados ela anda de mãos dadas com a segurança da informação, porque é por meio de controles, é por meio de realmente da racionalização de como melhor proteger os nossos dados que as empresas vão estar também igualmente preparadas para garantir a proteção e privacidade de dados.